E sim, se você não mora numa caverna, provavelmente você já sabe que o Flutter lançou na documentação oficial deles uma proposta arquitetural. Proposta essa que engloba o MVC e alguns outros design patterns, como Repository, Service, Commander e por aí vai. Hoje a gente vai explicar um pouco sobre esses designs, mas se você quiser ter um overview bem bacana sobre a nova arquitetura, né, a arquitetura oficial, por assim dizer, vale a pena dar uma olhada nesse vídeo do professor Diego Antunes. Eu até recomendo que você assista ele antes, porque aqui a gente vai tratar justamente das dúvidas que o pessoal teve depois que viu a documentação e esse vídeo, que é sobre os design patterns assim, que foram colocados ali. Então hoje a gente vai falar primeiramente sobre a diferença entre MVC, MVP e MVVM, para você entender o porquê que foi escolhido o MVVM. Também houve uma dúvida na comunidade sobre o result, né? A galera não soube o que é esse negócio de result e tal, então a gente vai explicar sobre o que é esse tal de result. Também vamos explicar um pouco sobre o uso do repository e do service nessa arquitetura, e também vamos falar do temido command, o negócio que assustou todo mundo. Pô, uma arquitetura tava tão legal, tava tão simples, parecia aquilo que eu já estava utilizando e de repente aparecia um command ali do nada que me complicou a vida. Hoje a gente vai explicar sobre esses caras também. Tá preparado? Então se você tá preparado, já deixa um like aqui que hoje o assunto é bem legal e espero aí que você tire as dúvidas de vocês, tá bom? Mas já vai me dizendo aí nos comentários o que você achou dessa arquitetura e depois fala aí pra nós o que você achou dessa aula, se você conseguir compreender melhor. Beleza? Então, vamos que vamos! E pessoal, pra gente fazer aqui uma coisa bem simples, vamos só primeiramente falar de um MVC. Como é que funciona o MVC? Altura, peso, você precisa de um resultado disso tudo e você tem uma ação que é fazer o cálculo do IMC. Se você fez ensino médio, provavelmente você sabe o que é um IMC. E a view é dois text fields, um para colocar a altura e o outro para colocar o peso, obviamente, coisa simples. E o resultado aí é só um text que a gente deixa ele visível apenas se ele for maior que 0. Né? E um botão para executar toda essa ação e disparar todas essas paradas todas ali, ó, que é, por exemplo, um calcular IMC e ele atribui o resultado e dá um set state fazendo aparecer na tela. E aqui a gente vê o problema que esse design pattern, como MVC, MVP e MVVM, querem resolver, né? Que essa ideia aqui, deixa eu deixar bem alto aqui, ó. Essa ideia de eu ter a minha view e a minha regra de negócio no mesmo lugar. Isso pode causar algum problema de manutenibilidade depois. Aqui a gente está com uma regra bem simples, então parece que é inofensivo. Mas imagina uma regra um pouco mais complexa para a gente poder seguir. Então, ó, aqui nós precisamos separar essa regra. E normalmente nós separamos as regras de negócio em outras camadas. Essas camadas têm nomes diferentes. E juntando 3 camadas, assim, 3 designs, a gente chega nesse MVC, MVP e MVVM. Vamos falar primeiro o que é o MVC. E eu já adianto que não é igual o que você sabe ali, tá? Vamos falar do MVC dos anos 80, para a gente poder entender a evolução. O MVC é a junção de 3 designs: Model, a View e o Controller. A View é isso aqui que a gente já está vendo, a parte da tela que aparece para o usuário. Normalmente no passado você não tinha essa ideia de classe fazer uma tela, era tudo uma linguagem de marcação. Então você usava HTML, ou então você usava o XML, ou qualquer outra coisa de linguagem de marcação. Mas naquela época não tinha essa ideia de classes assim. Imagina só, eles tinham que resolver esse problema nesse aspecto, né? Tendo ali um HTML, um XML e a regra de negócio tendo que estar em outro lugar. Para isso, então, criou-se um padrão chamado model, onde naquele model eu estaria representando a regra de negócio e também estaria executando a regra de negócio. E é isso mesmo que você está escutando. O model no MVC é responsável por executar a regra de negócio e não o controller. O controller ele tem outro papel. Mas primeiro vamos olhar aqui o model. Eu vou criar aqui um model chamado pessoa, porque quem tem IMC é uma pessoa. E como que eu faria aqui? Vou criar de uma forma bem simples, sem encapsulamento, sem nada, só para a gente poder trabalhar, né? Altura, vou atribuir um valor padrão, o peso e também fazer a ação de calcular IMC. Coisa bem simples aqui para a gente poder estar trabalhando. Com isso a gente já tira a regra de negócio da minha tela, né? As principais coisas aqui da regra de negócio, e a gente também tira a execução, dessa forma aqui.
só deixa a variável de resultado porque ela é uma variável de estado. Ela representa o estado. Né? Nesse caso aqui não tem como escapar. Então a gente tem aqui isso bonitinho pra gente. Como a gente vai trazer isso para view? Normalmente você precisa de ter um orquestrador. Lembrando, pensando naquela ideia que a gente teria que ter uma linguagem de marcação, como XML ou HTML, e não uma classe como a gente está fazendo no widget. Por isso que é difícil de representar o MVC. Muitas pessoas não estão usando MVC no Flutter, apesar de falar que estão. Muito provavelmente, elas estão usando MVVM, porque o MVC seria apenas algo para pré-renderizar esses caras e cuspir na tela. Imagina, por exemplo, o PHP. O PHP trabalha todo aquele HTML e aí ele manda para a tela. Se você precisar de ter uma atualização, você dá um F5. Isso me lembra muito aquele episódio do The Big Bang Theory, o qual que os caras estavam querendo comprar as coisas ali do negócio de nerd lá, né? E aí eles estavam querendo comprar os ingressos. E eles tinham que levar todo mundo, F5, refresh, 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 refresh. Do not stop refreshing your screen. Porque naquela época era assim. E a gente não tá falando de muitos anos atrás, a gente tá falando de 2004, 2007, por aí. Em qual a programação realmente reativa só foi realmente incorporada lá para 2009, por aí mais ou menos. Então antes não tinha essa ideia. Você tinha que atualizar a tela, você tinha que dar F5. Então o controller ele apenas orquestrava isso. É impossível de você usar MVC no Flutter. Ponto. Mas aqui eu vou representar como se fosse mesmo assim, sendo estranho, só para você entender qual é a função e depois a gente entender a evolução. Então aqui vou criar um MC Controller e ele vai fazer a intermediação da minha regra de negócio com a view. Né? Então MC Controller e dentro dela a gente vai instanciar a nossa regra de negócio, que é pessoa, e vamos deixar instanciado aqui dentro. E aqui nós iremos enviar a parte estranha do processo. Nós teremos renderizar a view, passando as informações que são necessárias para poder fazer a renderização, né? Como o caso não é um bagulho de marcação, fica difícil de demonstrar. Então faça um esforço mental para você entender. Mas aqui seria basicamente eu ter um homepage da vida e passando pessoa, que é a nossa regra de negócio. E pronto, ó. Esse aqui seria o nosso controller. Deixa eu só ajeitar a minha view para a gente ver isso aqui funcionando. Então eu vou receber a pessoa, né? Pessoa por parâmetro, já que esse seria a minha forma de pré-renderizar isso aqui, né? Mas aqui, ó, beleza. Pessoa. E como que a gente usaria aqui? Só para ficar fácil, eu vou fazer um getter nesse pessoa aqui e a gente utilizar, ó, tudo dentro das propriedades que a gente usava antes está dentro de pessoa. Portanto, basta apenas chamar pessoa, ponto, a propriedade e já vai dar tudo certo. Inclusive o cálculo aqui também, que não vai precisar passar nada, visto que dentro da classe pessoa já tem tudo que a gente precisa para acionar. E agora como é que a gente mandaria lá para view? Essa é a parte mais estranha do processo. Eu teria que instanciar o controller, IMC controller aqui da vida, e eu teria que passar o meu controller.render, para aí sim as coisas acontecerem. Esse seria o MVC. Faz sentido para a gente usar no Flutter? Não, porque não precisamos de uma camada de orquestrar uma renderização. O Flutter já faz isso, né? Mas isso funciona? Isso aqui que eu acabei de fazer funciona? Funciona, né? Você vê aqui que ele está funcional e funciona todos os cálculos. Vamos então aos problemas que o pessoal daquela época encontrou no MVC. Primeiramente, o acoplamento direto da view com o controller, com o orquestrador. Né? Na verdade, o acoplamento dos dois. A regra de negócio e a view, elas ficam juntas e meio que tem um acoplamento aqui. Obviamente ele é um orquestrador, mas poderia existir uma forma melhor de fazer isso. E já estamos entrando aí na era das reatividades, 2008, 2009. Como que a gente resolve esse problema? A gente, pelo menos, desacoplar essa parte da view. Não existiria o conceito ali de list enable, ali de RX, nem nada. Então, eles pensaram em fazer algo baseando-se em contratos, para poder informar a view que houve uma alteração, e assim desacoplar esses caras. Vamos falar agora do MVP. Agora, pessoal, o MVP, ele bebe da mesma fonte que o MVC, só que com uma diferença bem clara. Aqui no controller, nós temos um acoplamento do render, como a gente já falou, só que no MVP foi criada uma maneira de informar a view que ela precisa ser atualizada.
estamos começando a entrar na era das reatividades, mas por enquanto ainda não existia. Então, como é que foi a ideia dos caras lá? Eu ter um contrato entre a view e um controller, o qual a minha camada de orquestração só conhecesse o contrato e a minha view também. Isso desacoplaria aqui essa parte do render e eu não precisaria conhecer a minha view, apenas o contrato. E como a gente falou antes, ele precisa primeiramente de ter uma classe abstrata, o qual vai representar a minha view. Eu vou ter um método, um contrato, um método de update, e toda vez que chamar esse método update, ele vai chamar uma coisa lá na view, e eu vou poder chamar esse cara aqui dentro do meu orquestrador, que é o meu presenter. Então, a única coisa que a view o meu controle vai conhecer é esse contrato. Então, olha só, IMC presenter, dessa forma. Aqui dentro, a primeira coisa que a gente vai fazer é receber essa view via construtor. Ela vai vir de fora mesmo, tá? Então, IMC presenter, o qual iremos receber aqui um this.view. E depois, nós temos que executar aquilo que nós precisamos escutar. Dessa feita, a partir de agora, o nosso presenter passa a controlar também as nossas variáveis de estado. Portanto, a nossa variável de resultado, que fica lá dentro da nossa view, ele também fica aqui dentro do nosso presenter, porque agora eu tenho um controle maior sobre a minha view. E agora eu posso executar normalmente. Então, pega aqui um calcular IMC. Primeiramente, obviamente eu esqueci de fazer, eu tenho que instanciar minha regra de negócio, que é pessoa. Então, vou pegar aqui, ó, pessoa. E agora eu chamo a minha ação. Mas agora a minha ação para gerenciar o estado aqui, que é, depois que pegou toda a parte de pessoas, eu vou atribuir a resultado a minha pessoa.calcular IMC. Show de bola? E agora, como é que eu faço para informar minha view? Eu pego esse meu contrato que eu recebi aqui e chamo o método update. Isso vai informar a view que ela precisa ser atualizada. Agora, como que eu vou colocar esse contrato lá na minha view e receber ela no meu presenter? Tá? Aqui, muita atenção nessa hora. Vamos lá para a view aqui agora. Vou remover esse carinha dessa forma. Vou remover. E esse meu resultado, ele não estará mais aqui, né? Ele estará dentro lá do meu presenter. Vou instanciar o meu presenter, até botando um layer aqui, porque eu vou precisar atribuir ao this, pessoa. Não, cara. IMC presenter, dessa forma. E já chamar aqui no init state. Por que ele não pegou aqui já direto aqui, ó? Caramba, olha. Init state, cadê? Ponto, pegou. E aqui no meu init state, eu crio uma instância para o meu presenter. E o meu presenter, ele vai precisar passar a minha view. E como que eu transformo esse meu estado em uma view? Basta eu implementar o contrato chamado view. Aqui eu vou importar. E depois ele vai pedir. Obviamente ele vai aqui pedir. A view ele está reclamando. Bom, vamos botar um outro nome aqui. IMSerView. Porque aí não vai bater com o widget view. Tá? Então aqui, ó, IMSerView. Obviamente. Então agora a minha classe state vai passar a ser um IMSerView também. O qual vai obrigar a implementação daquele nosso contrato update. E quando chamar update eu quero fazer o quê? Um set state. Dessa forma aqui sem problema nenhum. Olha que loucura. Né? E agora quando eu instanciar o meu presente, eu preciso passar um IMSerView. E eu faço isso passando apenas this. Entendeu? Faço apenas this dessa forma. E o meu presente eu pego pessoa diretamente aqui. E agora, toda vez que eu chamar o meu view update aqui, ele vai chamar esse update aqui embaixo e vai chamar o setState. Essa é a raiz do presenter. Coisa louca, né? Passando-se então a fazer dessa forma que a gente está atuando, o meu resultado agora ele passa a ser pegado diretamente do meu presenter, né? O resultado aqui, né? Deixa eu printar ele aqui dessa forma. E a minha ação ela é chamada diretamente do meu presenter sem eu chamar nenhum setState aqui fora, porque lá dentro ele vai chamar o update e vai chamar esse cara aqui fora. Entenderam? Isso aqui funciona? Funciona. Deixa eu excluir o controller aqui para ele parar de dar problema. E aqui dentro eu voltar para o estado normal. Nota que a gente está começando a normalizar melhor os dados aqui, né? E aqui a gente consegue fazer com que as coisas funcionem, só que dessa vez sem eu ter um acoplamento com a view.
Ó, funcionando normalmente. Então, aqui a gente já começa a prestar atenção, perceber um pouco mais sobre reatividade, né? 2008, 2009 já começaram a se falar sobre isso. Esse aqui é o presenter. Qual o problema do presenter? Nós já desacoplamos do orquestrador a view, mas a gente precisa também desacoplar a regra de negócio. E depois de nós estarmos utilizando dessa forma aqui, já começamos a pensar por que eu precisaria ter a minha regra de negócio dentro do meu modelo. O meu modelo, a partir desse momento, passa-se apenas a fazer a representação dos dados, pois não é necessário fazer o cálculo dentro do meu modelo aqui. Fica até difícil de testar. Então eu passo o meu cálculo todo aqui, né, minha regra de negócio, aqui para dentro do meu presenter. E isso vai ser já mandatório, você vai fazer sempre isso. Né? A partir desse momento que você começa a ver mais a regra de negócio dentro da nossa camada de orquestrador, né, que você pode chamar de story ou de block, ou no caso do presenter aqui, do que estando dentro do model. E aqui passou-se então a fazer dessa forma. Show de bola? Legal, pessoal. Agora nós temos que desacoplar um pouco mais essa regra de negócio aqui e tornar o presenter algo um pouco mais viável. Só lembrando que a minha view, ela sempre vai depender de um carinha aqui, né, de uma implementação, de um contrato, e também é um pouco complexo das pessoas entenderem o presenter. E agora, com a ascensão das reatividades, da parte de reatividades aqui, fica mais fácil da gente informar a view, assinando e informando esses ouvintes, que seria a view, que houve uma modificação. Show de bola? Então, olha que coisa da hora. A partir daqui, a gente começa a ter a regra de negócio um pouco mais separada de tudo, e melhor ainda, cada regra de negócio ter a sua própria reatividade. Portanto, a minha view não precisa receber um presenter só. Geralmente ficava esse negócio de 1 para 1, né? Tipo, um controle, uma view, um presenter, uma view. Poderia se fazer mais, obviamente, mas era bem difícil. E daí surge-se então a ideia do view model para fazer com que a ideia da regra de negócio ela seja de fato compartilhada. E como que eu vou fazer com que a view consiga receber várias regras de negócio e que ela não se perca, que ela consiga assinar e receber as modificações dessa regra de negócio? É aí que entra a reatividade. E quando a gente tem um orquestrador com reatividade, nós chamamos de view model. Entendeu? Vamos começar agora a mexer com o view modelzinho. E o view model não é segredo para ninguém, porque o view model já é tudo aquilo que a gente já conhece. Se eu pegar aqui um IMC view model, facilmente eu poderia chamar de story ou qualquer outra coisa, como a gente já conhece. Aqui no Flutter nós temos uma reatividade bem conhecida, né? Que nós utilizamos normalmente, que é o Change Notify. Poderia ser um stream, poderia ser qualquer coisa. Mas a ideia, a gente só precisa ter uma reatividade. Portanto, agora, a gente vai ter a mesma ideia do presenter aqui. Né? Vamos ter a nossa variável de estado aqui dentro, sem problema nenhum. E vamos ter também aqui a instância do nosso modelo, né? Só para facilitar o processo, sem problema nenhum. E vamos ter a execução da regra de negócio também. Só que como nós estamos falando de uma reatividade, nós não precisamos de um contrato. Basta chamar a notificação, né, já pré-configurada da nossa reatividade, como aqui no caso do Change Notify, é o Notify Listener. Show de bola? Isso aqui, pegando o Notify Listener, já vai ajudar muito a gente aqui a dividir a regra de negócio. Portanto, eu posso ter um view model para calcular IMC, o outro para calcular um outro tipo de massa e tal, e todos eles estarem sincronizados na mesma view. Né? Essa é a ideia do view model, e ele é uma terceira evolução muito melhor e muito mais simples. Porque agora eu não preciso de contrato. Eu instancio diretamente aqui o meu view model. Eita, deixa eu botar aqui o view model dessa forma. Vou instanciar aqui dessa forma aqui. Aqui dentro eu vou continuar pegando pessoa, né? Obviamente, podia ser feito de outras formas. E na minha view, no meu init-state, eu só preciso assinar o meu view model. Quando toda vez que ele notificar os ouvintes, ele vai chamar um setState. Dessa forma. Ou melhor, utilizando builders, né? Como o listenable builder e tudo mais. Então, o view model é uma reatividade e você informa as coisas com reatividade dessa maneira. E nota que não muda tanto do presente, visto que aqui a gente já fez umas modificaçõezinhas aqui e já está funcional. Vai estar funcionando sem problema nenhum. Então você nota que ao tempo inteiro você esteve utilizando view model.
né? E não sabia, você chamava de store, você chamava de qualquer outra coisa, mas isso aqui na realidade, quando você pega uma reatividade e você começa a informar as coisas através de reatividade, você está trabalhando com ViewModel, entendeu? Então não precisa se assustar com essa nova arquitetura, já é coisas que você já usa, sem problema nenhum, entendeu? Ó que coisa incrível, né? Então é isso, a diferença do nosso Presenter para o nosso ViewModel é única e exclusivamente a forma em que ele torna a nossa view reativa. O Presenter através de um contrato e o nosso ViewModel através de uma reatividade. Podendo ser ela um change notify, como a gente está no Flutter, ou uma string, ou qualquer tipo de reatividade que você queira. Vela notify, enfim, mobx e tudo mais. Tudo isso torna essa classe um ViewModel. Show de bola? Então, resumindo, o MVC acopla, orquestra tanto a parte da regra de negócio quanto a view. É um negócio que não dá para utilizar nas estruturas atuais, então impossível você usar MVC. Se alguém fala que está usando MVC, dá uma olhada que provavelmente é MVVM. O Presenter, ele conecta a view através de um contrato, né, e esse é o Presenter. Hoje em dia não dá para utilizar o Presenter também, pois o MVVM, utilizando essa ideia de eu ter a minha view ali, já é muito mais simples, como vocês puderam ver. Muito mais simples. Na verdade, concorda? Então, agora que nós temos essa diferenciação, você já deve ter entendido por que eu escolhi do MVVM. Porque todo mundo já usa isso. Um block é um MVVM, um story é um MVVM, um mobx é um MVVM, o getController é um MVVM, tudo é um MVVM. Então você já entra sabendo parte da coisa principal da arquitetura que o Flutter está promovendo. Legal, né? Então, matamos isso aí? Vamos para o próximo. Agora que nós já entendemos o que é MVC, MVP e MVVM e por que nós estamos utilizando o VVM, vamos ver a segunda dúvida que a galera tem, que é o tal do result. Result é algo que veio do Kotlin, mas se você mexe com aquela parte de programação funcional, ele é basicamente um either. É uma tupla que recebe dois valores. Ou, de uma maneira que eu gosto bastante de explicar, é um state pattern com sucesso e falha. Entendeu? Então, por que normalmente a galera prefere utilizar assim? É para fugir dos nullables e dos tratamentos de erros em lugares que não é para acontecer. Então, em vez de eu botar um try-catch e fazer um teste ali, eu começo a ver se aquilo ali ele é uma classe do tipo erro ou se ela é do tipo sucesso. Isso tudo, fazendo um teste diretamente, vai inibir nullables, vai inibir o uso de try-catch dentro de um ViewModel, que não é legal, né? Porque ali não é o lugar para tratamento de erro. Ali é só para a gente fazer o gerenciamento de estado, lembrando, single responsibility, sempre. Então, outra camada que fizer, ela vai ter que entregar para a gente de forma de sucesso ou forma de erro. E para isso a gente precisa de um objeto para representar isso. Não é difícil, tá ligado? É uma coisa bem simples de verdade. E obviamente tem package aí, o Result.Dart já tem implementação pronta para você estar utilizando com outros operadores ali dentro, né? Os mesmos operadores do Kotlin. Mas aqui a gente vai fazer na mão para você entender. Aproveitando, vou deixar logo esse bagulho aqui do resultado em string, porque ninguém merece ficar compartilhando. Enfim, deixar aqui. Vamos lá então. Para nós, o que nos interessa de fato é criação na mão do result. E que nem eu falei, é igualzinho o state pattern, tá bom? State.dart e... Como é que a gente vai fazer isso, camarada? Classe abstrata, vai ter que ter um pi para pegar o resultado e a falha, né? Só que lá na documentação eu vi de fazer o result só passando o estado de sucesso, né? Eu vou fazer passando o estado de sucesso e de failure, tá bom? Ó, vou botar aqui ter success e ter failure. E aqui, pronto. Essa aqui vai ser a nossa classe pi. Lembra que eu falei que é igualzinho o state pattern? Pois é. Agora é só criar abstrações, não, né? Agora classes concretas, chamada aqui, por exemplo, de success. E esse success aqui vai ter o seu valor, que eu vou botar ele privado, só para ele ser acessado aqui dentro desse escopo. E, inclusive, aqui nesse caso, você pode meter um CLED aqui que faz sentido. Então, aqui eu vou fazer o failure agora. E olha só que da hora. Do mesmo jeito, né? Passando os dois genéricos aqui para o result. Qual é o resultado final disso aqui? O resultado final é, eu tenho duas classes e eu posso esperar no método apenas o retorno do result. E eu posso retornar tanto a instância de sucesso ou de failure.
E aí eu posso saber o que é o que não é, né? Ou pegar, por exemplo, o valor desse camarada aqui. Por exemplo, se eu quiser pegar o valor de sucesso aqui, eu não sei qual é o sucesso ainda, né? Então eu posso vir aqui, the success, e criar um método chamado get or null, né? Então ele faz o seguinte, se for sucesso, ele pega o valor, se não, ele retorna nulo. E a gente pode fazer a mesma coisa para o erro, só para a gente poder pegar esse camarada. Isso significa que eu posso criar uma classe que vai retornar um result em que o certo o sucesso é o int e o erro é uma string. Vou chamar de process aqui. E aí se eu passar um número, por exemplo, aqui, number, e eu posso fazer um teste, ó. Esse number aqui, se ele for maior que 0, então ele retorna success. Se não, ele pode retornar uma failure dizendo, ó, number is less than 0. Caralho, que inglês, merda. Enfim. Por que geralmente se faz isso aqui? Eu tenho um tratamento de erro em uma camada, por exemplo, nessa função chamada process, e quando eu for executar esse camarada, aqui por exemplo, e pegar esse resultado, eu posso fazer o seguinte, ó. Quando eu pegar e passar o 10, ele vai me retornar um result. Esse result eu posso testar se ele é sucesso, né, apenas pelo tipo, ou se ele é uma failure, ou eu posso pegar diretamente aqui um get or null, por exemplo, o result 2 é o menos 10, portanto, ele vai ter um failure aqui e tudo mais. Esse basicamente aqui é o result. Não tem muito segredo, né? Mas aí você pensa, pô, Jacob, onde que eu vou usar isso? Lembra que eu falei que a função do result é a gente poder delegar uma outra camada para ela fazer esse tratamento de erro? Pois é, minha gente. Então, a outra camada de erro que vai fazer isso pra gente se chama repository. Isso na arquitetura proposta, tá? Então, o repository ele vai fazer a adaptação dos dados e vai também fazer tratamento de erros e tudo mais. Tá lembrando um pouco o Clean Architecture, não é verdade? E é real. Realmente é mais clean Architecture do que você pensa. Então, eu vou criar aqui uma parte chamada repositories e eu vou criar, primeiramente, uma classe abstrata. Então, a documentação lá pede, crie primeiro uma classe abstrata e depois a implementação. E seguindo, por exemplo, o Solid, tá ligado? Então, eu acho que eles tiraram do Solid isso, né? Provavelmente, quase certeza, e faz sentido. Então, eu vou botar aqui imc repository e vou fazer o cálculo dentro do repository. Para quê? Para que possa ter tratamento de erro. Mas antes disso, vamos fazer a nossa interface. Na nossa interface, nós podemos ter aqui um contrato, em que ele vai retornar aqui um result, em que, se der certo, ele vai retornar um double, com o valor ali do IMC, e se der errado, ele retorna uma string. Podia ser qualquer coisa, mas aqui eu estou só trabalhando com o result mesmo, né? E aqui eu posso chamar de calcular IMC, passando o peso e a altura. Ótimo! Temos aqui o nosso contrato. A partir daqui, então, a gente pode criar a nossa implementação. Vou criar uma implementação local aqui. E posso chamar aqui o repository local imc repository.dart. IMC, pronto. E aqui eu faço a implementação, a classe concreta, né? Então, local imc repository, que implementa a nossa classe lá de imc repository, e obrigatoriamente eu tenho que pegar esse contrato e implementar ele. Agora que eu tenho um contrato para implementar, aqui normalmente é só a gente pegar o valor aqui, por exemplo, do IMC. Então, eu vou pegar aqui IMC e a conta do IMC normalmente é peso pela altura. E aí eu retorno um sucesso. Tá, beleza, retornei um sucesso. E onde que entra o valor de erro? Ora, agora a gente pode fazer um tratamento de erro aqui, não precisamos de try catch, mas aqui nós podemos fazer esse simples tratamento. Se o peso for 0 ou menor, então ele retorna um erro dizendo, ó, peso deve ser maior ou maior que 0, enfim. E aí a gente pode fazer a mesma coisa com a altura. Temos 2 tratamentos de erro e o nosso repository acaba sendo essencial para isso. Se formos consumir uma API, daí nós precisaríamos de uma outra camada que vamos chamar de service. Tanto para consumir uma API quanto para fazer um local storage, por exemplo. Seria a ideia do data source, por exemplo. Tá vendo? Eu falei que estava muito clean architecture e é fato que é. Então agora, vamos lá no nosso view model e receber esse nosso repository para trabalhar com ele e ele fazer o tratamento de erro. Com isso, dentro do meu view model, nós não teremos tratamento de erro dentro dele. Basta recuperar os dados aqui, por exemplo, esse camarada aqui. Eu vou pegar o nosso
repository calcular IMC, e aqui eu tenho um result. Lá dentro do nosso result, ó, viu que a gente tem o get all null, o get all null failure, isso aí a documentação ela fala, né? Só que eu vou dar um extra aqui. Eu gosto muito do método, e se você estiver usando o package, provavelmente você vai se deparar com isso, que é o método fold. O fold você recebe duas funções que vão ser executadas só se forem... Por exemplo, essa aqui só vai ser executada se for sucesso e essa aqui só se for failure. E você implementa as duas lá. Com isso, você tem as duas situações para chamar como um when, né? E fica muito legal de você usar isso aqui, por exemplo, o fold, aqui nessa situação, por exemplo, ó, em que o meu result está aqui na minha mão e eu venho, pego o result.fold e eu coloco as duas funções aqui, né? Os dois métodos para nós. O resultado, então, por exemplo, eu implemento aqui, ó, o seu resultado MC é result. E se for um erro, eu só printo o erro diretamente aqui também. Então você pode tratar os dois canais ali. E não tem try catch, não tem nenhum tratamento de erro aqui. Normalmente, no view modo, você só deve lidar com estados. Então aqui eu estou apenas alterando o estado. Se você estiver trabalhando com state pattern, você já sabe o que fazer nesse caso específico. E agora, lá na minha view, eu só preciso passar a instância aqui a instância concreta do nosso repository, o local IMC repository. Ó, que legal. E aí, nós podemos usar da mesma forma que já estava antes, que vai funcionar, né? Então, agora dessa vez com uma camada de tratamento de erro específica, que é o nosso repository. Que daorinha, não é verdade? Então, temos esses dois caras aqui acabou indo do mesmo jeito. Então, o result existe para que a gente consiga denominar o repository como uma camada de tratamento de erro, né? Para executar as coisas ali, o consumo de API e tal. E se tivesse uma API externa, eu usaria o service e pegaria aqui no repository. A gente vai fazer um exemplo de mais avançado depois. Aqui a gente só está explicando como é que é os design patterns, por isso que a gente está usando uma regra de negócio muito simples, né? E dessa maneira, então, nós temos uma boa parte já do design pattern. Só falta aquele, o mais temido de todos, o que todo mundo viu e achou, mano, para que serve? O command. E é o que a gente vai ver agora. Agora a gente vai falar dele. Todo mundo viu, né? Todo mundo ficou assim, mano, o que tá acontecendo? O que é esse command aí e tudo mais? E é mais simples do que parece, né? Só que tem que ver se você tem ali a necessidade. E quando você entende a necessidade, é de boa. Você pode usar ou não. E a gente vai fazer a implementação pura, mas já existe package como o Flutter Command e tal. O command é um padrão que, traduzindo assim para leigo entender, ele serve única e exclusivamente para você checar os status da ação. Como é que está essa ação aqui e tudo mais? Né? Nesse código eu estou colocando até um exemplo aqui. Transformei o calcular em MC, em uma feature, e coloquei um delay de 2 segundos. Eu fiz isso aqui para você perceber que uma ação, você só consegue saber quando ela começa e quando ela termina. E se você quiser saber se ela estava executando, quanto tempo que ela está executando, se houve algum erro, se houve algum problema, e a gente pode linkar isso ao nosso result. Então, o command, ele auxilia muito a você checar de forma reativa o status de uma ação. Pronto, é só para isso que você usaria. Mas eu preciso disso para tudo? Não. Em qual momento que eu vou utilizar esse cara? Imagine que você tem que executar várias ações em sequência. E você quer saber os status de cada ação. Não é uma ação que se acontecer uma, executa outra e depois executa outra. Não. Você executa todas em paralelo e você quer mudar o estado, se der erro, se der certo, apenas querendo saber se a execução acabou, se não acabou, ou se ela simplesmente está executando. Legal? Esse aí é o nosso querido command, tá? E como eu falei, você pode fazer igual o result e usar um package. Mas como que seria uma implementação? Para me chegar, pegar essa ação, pegar esse meu calcular IMC e eu poder saber em que raios que ele está. Basicamente, a gente precisa de uma implementação dessa forma aqui, ó. Vou criar um cara chamado command, tá? E aqui dentro a gente vai criar uma classe abstrata, já que a gente vai ter vários tipos de command, né? Então aqui, ó, command. E eu vou tipar, a documentação não tipa o erro, né? Mas eu gosto de tipar o erro e o success, né? O success, na verdade, o success e a failure, né? Eita! Porque assim, tudo nosso vai ser baseado
nesse result. Então pronto, é só a gente esperar aqui, a gente sempre vai ter um success e uma failure. Já dá para facilitar o processo de saber se ele deu certo ou se deu errado e não vai precisar de try catch aqui dentro, né? E aí aqui dentro do command, nós podemos fazer o seguinte, colocar os estados internos, né, dele. Por exemplo, um estado que a gente vai precisar alterar sempre aqui. Pode ser executing, né? Eu gosto de is busy ou is running, né? Mas execute também funciona. Botando ele false, e aí eu vou liberar para todo mundo que vai ver, né, um getter do is execute, né? Porque esse aqui está privado. E aí nós precisamos pegar o result. Esse result aqui vai ser do tipo success e do tipo failure, né? Também, né? Que a pessoa vai passar ali no command, né? Então fica bem reusável, né, essa parada aqui. E ele pode ter ou pode não ter, né, no primeiro momento. Então eu vou deixar ele possivelmente nulo. E tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de uma execução para fazer esse result acontecer aqui, né? Ele ter esse result aqui. Então, quando tivermos esse result, nós podemos fazer também outras checagens, como por exemplo, se ele é sucesso, né? E success. Como é que a gente sabe se ele é success? É só a gente fazer um teste no tipo do result, né? Tipo de classe normalmente. Então, e success. Daorinha demais, né? E o do failure da mesma maneira. Nota então que nós estamos definindo estado para a ação. Essa ação ainda não aconteceu. Essa ação ela vai acontecer agora. Vamos botar aqui, por exemplo, um future, um execute privado. Já que ele vai acontecer aqui de forma privada. E também, legal dessa implementação é que a pessoa ela não consegue, lá na view ela não consegue perceber de onde que está vindo essa execução. Isso meio que é uma segurança, né? Tá, isso não justifica muita coisa, eu sei, mas o padrão ele foi criado para isso aí, tá bom? Então, vamos lá. A minha execução aqui, o meu execute, ele vai receber o quê? Ele vai receber a função, no caso, essas funções aqui que vão ser passadas. Só que a gente vai ter um padrão de função. Vou colocar diretamente aqui, mas depois a gente pode fazer até um typedef. A gente vai receber sempre uma função que vai retornar uma future de result do tipo tSuccess e do tipo tFailure. Então esse vai ser um padrão de métodos ou de funções que a gente vai receber aqui, né? Então a gente vai receber diretamente uma função. E aí, essa vai ser a ação que nós iremos mudar os estados por ela. Como a gente quer fazer esse cara de forma reativa, então a gente vai pegar e estender de change notify e vai fazer as modificações de estado nele. Como assim uma modificação de estado? Por exemplo, quando ele executar, eu ponho executar para true e eu dou um notify list. Já vai mostrar para todo mundo ali que essa ação começou a ser executada. Essa ação vai ser executada e quando ela terminar, seja ela qual for, ela vai retornar um result. Então atribuindo a esse nosso result aqui em cima, né, que ele está possivelmente nulo, esperando alguma coisa. Inclusive, é até uma coisa legal fazer aqui antes de tudo, que é colocar o result como nulo, que ainda não executou nada, né? Então eu ponho ele como nulo, para limpar a execução anterior. Enfim, mas se eu quisesse botar esse execute aqui, eu nem precisaria colocar nada dentro dele, né? Bastaria eu testar se o meu result é igual a nulo. Se ele é igual a nulo, significa que ele está executando. Eu acho que assim fica melhor, né? E aí eu ponho para nulo e aqui eu atribuo alguma coisa para ele. Legal? Pronto. Já podemos dizer aqui, já temos uma definição, a gente vai informar lá fora o status dessa minha ação que eu vou registrar lá fora de novo, né? Depois. Inclusive eu posso até fazer uma parada interessante que eu não usava em alguns commands que eu fazia, que é eu checar se ele está executando e se ele estiver executando, eu só fazer um return, eu só parar, fazendo com que eu não tenha execuções duplas do que está acontecendo. Então não vai acontecer nada duplicado, né? Esse aqui é o command, cara. Sério mesmo. É só para a gente verificar o estado dessa função que a gente está chamando de act. E aí, para a gente usar, vamos criar... a gente chama de command... como é que fala? Concreto. Command concreto. Que aqui a gente não vai dar o nome de concrete command. A gente só vai usar igual na documentação está usando. Tipo, command 0. O que seria esse command 0? Seria basicamente um command em que a ação não tem nenhum parâmetro. E aí a gente recebe aqui os tipos de success e failure para o genérico, passa para o command, espera receber a nossa action aqui, ó, que é essa, a gente espera receber uma função que retorne uma future de result desses tipos.
E aí, a gente executa esse camarada aqui embaixo. Fazendo aqui a alusão ao nosso querido amigo Eugênio, vou fazer aqui uma arrow function para ficar legalzinho. Então, aqui nós temos o que nós chamamos de comandos. Né? Aí, se a gente precisar criar um command 1, por exemplo, ali passando um parâmetro, de repente, se quiser colocar uma classe que uma action, no caso, que tenha um comando, um método que tenha algum parâmetro dentro dele, a gente pode criar um command 1. E aí, nesse caso, ele vai receber um parâmetro. Nota que isso aqui é uma implementação muito baixo nível. Então, isso aqui é só para quem quer entender de fato. No fim, para você, vai usar algum package igual o result, você só vai chegar lá no teu view model e vai utilizar. Se você entender o porquê, dá para utilizar de boa. Então, por exemplo, aqui eu vou chegar e vou esperar receber vou até botar late aqui, ó. Late final. Vou criar um command 0, o qual eu vou passar, como é que é o tipo, é o double, né? O tipo de sucesso é o double e o tipo de real string. Então, nessa usabilidade aqui, eu vou chamar aqui de calculate mc command e vou, no construtor, atribuir esse meu calcular em mc. Lembrando que ele, obrigatoriamente, ele tem que retornar um result para ele poder dar os estados de erros ali e tudo mais. Então, vou botar aqui um result string, ele vai retornar dessa forma. E eu também vou proteger essa função, tornando ela privada, já que eu não vou precisar, ela não vai precisar ser acessada lá fora, já que a execução vai ser chamada através do meu command, né? Depois a gente conversa sobre essa implementação que está na documentação, eu acho que tem umas melhorias legais. Então aqui, por exemplo, vamos esperar 2 segundos e aí ele vai executar. Aqui normalmente, do jeito que estava aqui, no caso o resultado, que a gente pode chamar de estado, se ficar mais fácil, né? Mas vamos botar aqui estado, né? Para ficar mais fácil de compreender do que se trata. E aí a gente atualiza normalmente a view. Só que o resultado que veio ali no nosso repository, que é o que a gente está fazendo a modificação de estado, a gente retorna ele só para dar o resultado ali, para ficar visível na reatividade da nossa view dos estados da nossa ação. E como é que vai ficar na view então? Para ficar simples da gente entender, a gente tem o estado do view model, que é o estado normal que a gente chamou de estado mesmo, né? Que poderia ser qualquer coisa, enfim, você poderia criar até um state pattern e tudo mais. E esse botão aqui é onde ele vai executar o estado. A gente pode fazer o seguinte, agora a gente não chama a função calcular_mc, a gente chama calcular_mc command.execute. Dessa forma, a gente tem uma reatividade em cima desse camarada aqui também. Como que a gente faz, então, para mostrar essa reatividade para vocês? Eu vou colocar aqui um builder, eu vou chamar aqui o listenable builder, e aqui ele espera receber um listenable. E pasmem, o nosso viewModel.calculateMC, ele também é um listenable. Portanto, agora, além de escutar o estado do meu próprio viewModel, eu também estou escutando o estado da ação. Isso pode ser útil, por exemplo, para mim tirar o botão, né, que eu esperar 2 segundos, eu ponho esse botão aqui, ele sendo desabilitado. Mas para a gente poder enxergar as mudanças de estado, eu vou fazer o seguinte, ó. A gente vai ver essa mudança de estado bem aqui. Eu vou pegar esse calcular command, pegar o ponto executing, né? E se ele estiver executando, eu vou colocar um texto falando assim, sei lá, trabalhando. 3 pontinhos, está dizendo que ele vai estar trabalhando aqui para nós, né? E se ele não estiver executando, ele vai mostrar calcular. Então, calcular. E ele vai alterar o estado reativamente aqui, diferente do estado atual, né? Do estado total do viewModel, né? Então, assim a gente tem uma visualização do que está ocorrendo dentro da nossa view, né? Com o viewModel e também na ação que a gente está executando, né? Deixa eu só ver o porquê ele está mantendo aqui trabalhando, né? Então, ele está trabalhando esse meu execute aqui, então ele está pegando na minha implementação aqui, deixa eu ver o que ele está pegando aqui, mano. Execute, ele está executando esse meu result, e na verdade ele tem que ser diferente de nulo. Se ele for diferente de nulo, ele está executando? Não, né? Ele tem que ser igual a nulo mesmo, né? Se ele for igual a nulo, ele está executando. Só que na minha ele sendo nulo, então ele vai ser executivo. Não, na verdade ele tem que ser diferente de nulo. Olha só como eu tenho dificuldade com if else, mano. Meu Deus do céu, pai. Mas eu tenho dificuldade com if else, eu tenho dificuldade com
datas e eu tenho dificuldade com grid view também, só pra vocês saberem as minhas dificuldades, tá? É um negócio que minha cabeça às vezes dá uns tilt. Mas aqui, ó, já tá funcionando direitinho. Então, se ele for diferente do nulo, ele tá executando. Eu acho que não é muito legal não isso aqui, viu? Eu acho que eu vou meter ele um booleano mesmo aqui, is privado, is execute, e que vai acabar todo o rolê, tá ligado? Esse aqui é mais seguro, tá ligado? Mas nota que isso aqui é só questão de implementação mesmo, tá? Então, aqui embaixo, eu vou botar esse cara para true e o result para null e vou dar o notify listen. E aqui vai ficar muito melhor. Só lembrando também, né, no final, né, depois da action ser executada, eu voltar de novo e execute para false. Então aqui eu acho que já mostra certinho o que a gente quer mostrar. Olha só que da hora, mostrando calcular. Então se eu vou aqui, ó, botar 1.7 e meu peso botar aqui, ó, 1.57, se eu calcular, ó, ele vai entrar no estado de trabalhando e eu posso ficar clicando várias vezes que não vai dar em nada. Então agora, essa seria a beleza do command, né? Eu poder ter reativamente, poder ter o estado da minha ação, né? No caso, a minha ação é calcular IMC. E aí eu consegui ver o estado desse camarada aqui para nós, né? Eu consigo escutar de forma reativa. Se eu tiver vários comandos aqui dentro e eu precisar executar isso, saber o que está acontecendo, se deu erro, se deu acerto, eu posso alterar os estados aqui sem problema nenhum, né? Uma coisa legal que eu posso fazer se ele estiver executando, por exemplo, se ele estiver executando, eu posso simplesmente retornar nulo na minha função e vai meio que desabilitar o botão também. Então olha só que sensação legal que a gente vai apertar, ó. Ele desabilitou, botou trabalhando e depois ele volta. Então essa é a grande característica do command, ser um estado, uma máquina de estado para a tua função ou para o teu método. Sacou agora? Não é difícil. É que essa implementação aqui também ela é meio difícil de entender, principalmente esses command zero aqui. Mas normalmente você vai usar o package, igual o result também. Mano, meio que você não vai implementar do zero só se você quiser. Normalmente esses dois você vai usar aqui, ó, o flutter command, né, desse cara, e no result você vai usar o result dart. E tá tudo bem. E vai embora, pegar os outros carinhas, enfim. Mas isso aqui é até legal para você ver como é que é a implementação. Show de bola? Gostaram? Esses foram os design patterns da arquitetura do Flutter. Legal, né, cara? Eu gostei bastante. Só que será mesmo que vai pegar? Não importa. 2025 a gente só vai falar disso. É muito parecido com Clean Architecture, então, e muito parecido com quem já trabalha com MVVM, ou Story, ou Controller. Então eu acho que estamos em casa, tá bom? E aí, diz aí o que você achou aí nos comentários. Não se esqueçam, vamos referência juntos e até a próxima. Tchau.